Vamos iniciar o nosso evangelho, né? As mensagens, né, do dia a dia. Ante a palavra do Cristo. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, Jesus. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, pressionando multidões, entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem desmontasse antigo prédio, para dar disposição diferente aos materiais que o integram em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseis, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quando aos próprios erros. Os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseis, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros, né? Não é bom se penitenciar, né? Isso é um fato. Além das lágrimas, as prendamos igualmente a pensar e purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou a moléstias que são igual em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós um dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que suas palavras são espírito e vida. Então, quer dizer, a alma precisa mais que o corpo, né? Isso é um fato. Deixa eu limpar aqui. A alma precisa muito mais que o corpo, isso é um fato, é lógico, né? A alma ruim, ela simplesmente adoece todo um corpo. Um corpo ruim, ele adoece a alma. Ele não adoece a alma. Só que a alma boa, a alma quando ela está fluindo, ela regenera o corpo, é uma coisa meio estranha, né? Um corpo ruim, ele não adoece a alma. Ele pode limitar os espíritos em alguma coisa, dá alguns limites, porque o nosso corpo ele é um instrumento para o espírito, né? Para o espírito estar fazendo algumas coisas. Então, o nosso corpo ele é um instrumento. A partir da hora que a gente está com o nosso instrumento meio danificado, o espírito fica assim meio limitado de estar usando esse instrumento, né? E a gente tem aí umas dificuldades na vida. A alma estando boa, irradiando muito bem, ela consegue purificar o instrumento, né? E então aí ela consegue até algumas doenças se curam, né? O câncer pode curar o câncer. Da mesma maneira que o espírito doente, estando em doença, o espírito adoecido, né? As suas vibrações de lamúria pode
gerar um câncer no corpo, o espírito também pode curar um câncer, por incrível que pareça. Por que? Porque nós estamos falando de energia, né? Uma energia aí direta no corpo. Então, palavras bonitas sempre houveram, né? Mas só de Jesus que não é esquecida, porque todos nós precisamos da mesma coisa, independente da aquisição financeira de cada um. Todo ser humano precisa ter uma consciência limpa para poder ter uma vida mais tranquila, independente de quanto tem nos cofres, né? Ou no bolso. Então vamos continuar o nosso evangelho. Mas falando aqui, né, o motivo da obra, né, do evangelho, né, estando escrito. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa, porque nós vos dizemos. Nossa opinião não é nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. A gente sabe aí, né, as mensagens espíritas precisa ter a mesma mensagem em vários pontos, né? E aí a ação, né, incrível do bom senso, né, vamos jogar assim. Na nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios sobre que essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto na França como no exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações, que é uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, passaram quase sempre despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram. E muitos outros acreditaram tê-la recebido sozinhos. Então acho que antes, né, da codificação kardeciana, né, muitos às vezes não entenderam, né, muitas mensagens que foram dadas a eles, né? E outros, por não ter acesso a outros centros, a outros lugares, acharam que ali ele estava sendo uma divindade, né? Isso ocorre muito, né? Principalmente em alguns países que a religião espírita, né? Sobre espíritos não existe o conhecimento, então a pessoa se julga às vezes ele uma divindade, e é um erro, né? A partir da hora que a prepotência ela vai ali se limitando no ser humano, ele vai acabando aí, ele não vai tendo mais tantos os acessos à mediunidade para que não prejudique ele, né? Mais ou menos assim. Porque ela em si para ajudar o nosso próximo, né? Toda mediunidade é para ajudar o nosso próximo, o nosso redor e a nós também. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, passaram quase sempre despercebidas, tá? Tomadas isoladamente, elas seriam para nós sem valor. Sonhos, somente a consciência... Tomadas isoladamente, elas seriam para nós sem valor. Somente a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. É esse o movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazer umas coisas ou nos abstermos. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade. O que determinou o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns foi que por toda parte cada qual pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que eles afirmavam.
Se de todas as partes os espíritos contradissessem, esses livros teriam, após tão longo tempo, sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. O apoio mesmo da imprensa não os teria salvo do naufrágio, enquanto que, privados desse apoio, não deixaram de fazer rapidamente seu caminho, porque tiveram dos espíritos cuja boa vontade compensou. Com vantagem, a má vontade dos homens, assim acontecerá com todas as ideias emanadas dos espíritos ou dos homens que puderem suportar a prova desse conteúdo, cujo poder ninguém pode contestar. Então, quer dizer, independente, né, dos caprichos humanos, né, o espiritismo está aí, né? Ele independe de qualquer capricho humano, né? Porque é espíritos, né? Pode estar em tudo quanto é lugar e a gente não consegue prender um espírito, né? Engraçado é isso. Mas um espírito consegue prender uma pessoa de acordo com as suas vibrações, né? Mandando as suas vibrações e fazendo elas ter atos errados, né? Então, quer dizer, o espiritismo há muito tempo existe, e aí não é feito por causa de uma pessoa que teve esse capricho. Ah, mas é tal da Allan Kardec, foi ele. Ah, vocês acreditam só que no que Allan Kardec falou? Tem muita gente que pensa isso. Não, foram os espíritos, ditaram em vários lugares, sempre houve. O Allan Kardec, ele codificou a religião espírita, né? Ele colocou ali, ele estudou, ele colocou ali no livrinho e entendeu a religião, então pôde estar ali para todo mundo. Mas atos espíritos sempre existiu, porque nós espíritos, nós somos Deus, né? Nós não existimos igual a Deus, mas estamos aqui, né? Desde quando a gente entrou aqui na Terra, a gente estamos aqui. Então vamos encerrar mais um minuto de orientação, né? Mais esses minutos de orientação que a gente tem. Agradecer pelo dia de hoje, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Que seja feita sempre a sua vontade, não a nossa, iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos. Muito obrigada por tudo e assim seja.